nós vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo 33, a partir do versículo 12. Diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permitas saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei, eu lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Vamos orar. Senhor, dependemos do Senhor, da unção do Senhor, da ação do Espírito do Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra. Como Moisés disse que sozinho ele não iria, assim também, ó Deus, quando estamos a pregar, sozinhos não podemos, dependemos do Senhor. Tua igreja depende do Senhor para entender, para ouvir, para receber a Tua palavra. Pedimos então que o Teu Espírito nos envolva e possamos compreender a Tua vontade e a Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Existe um anseio por Deus, né? Isso faz parte do homem. O homem anseia por Deus, deseja Deus, pelo menos deve desejar Deus. Há um vazio de Deus dentro do homem e uma necessidade de buscar a Deus. E é interessante que Moisés falava com Deus, né? Moisés falava com Deus, e é muito interessante esse diálogo que Deus tem com Moisés, porque de vez em quando Deus falava: o teu povo que tiraste do Egito. Deus falava para ele. E o Senhor dizia: não, é o teu povo que tiraste do Egito. E assim eles ficavam conversando. Que coisa, né? É o teu povo, você tirou do Egito. Não, é o teu povo, tu tirastes do Egito. E Moisés disse: se o Senhor não for conosco, eu não irei. Que relacionamento bonito, né? Será que podemos ter esse relacionamento hoje em dia? E Moisés, ele não contente, ele diz: Senhor, no versículo 19, peço-te que me mostres a tua glória. Há um desejo por ver a glória de Deus. Há um desejo de ter mais intimidade com Deus. Moisés tinha intimidade com Deus. Deus apareceu a Moisés na sarça, mas Moisés, ele queria mais. Mostre-me a tua glória. E Deus, ele disse para ele: olha, é o seguinte, diante de você farei passar toda a minha bondade. E ele continua dizendo: olha, é o seguinte, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Mas eu vou fazer o seguinte, tem um lugar aqui, uma rocha, você sobe na rocha.
Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha. Cobrirei com a minha mão até que tenha acabado de passar, então tirarei a minha mão e você me verá pelas costas. Era o máximo que ele poderia chegar. Era aquilo que Deus estava dando para ele, como oportunidade de intimidade, de aproximação. Porque o homem quer voltar para Deus. Houve uma época que rompeu-se a relação de homem e Deus com o pecado, e hoje há uma necessidade desse reencontro. É por isso que surgiram as religiões. Religião é religar. Por isso que em cada lugar que nós vamos, nós encontramos religiões diferentes, na tentativa da busca desse encontro com Deus, desse relacionamento com Deus. E Moisés, o maior profeta do povo judaico, ele tinha um relacionamento com Deus, só que ele estava ainda insatisfeito, porque aquele relacionamento com Deus ainda era imperfeito, aquele relacionamento com Deus ainda era incompleto, né? E Moisés sobe ao monte, vamos ler um pouquinho ali na frente, no capítulo 34, versículo 29, olha o que diz ali. Ao descer do monte com as tábuas da aliança nas mãos, versículo 29, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com Deus. Então essa relação com Deus afetava Moisés e o rosto dele resplandecia por causa da intimidade com Deus. Só que esse rosto que resplandecia por estar em contato com Deus, logo em seguida desvanecia. Tanto que ele tinha que colocar um véu para o povo não perceber o desvanecer do brilho do rosto de Moisés. Nós lemos isso no versículo 33, olha o que diz ali, diz assim: quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhes havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Era um relacionamento gostoso, íntimo, profundo, intenso, porém desvanecente. Faltava ainda alguma coisa. Esse anseio por Deus a gente encontra na Bíblia toda. Essa busca por querer ver a face do Senhor, essa busca por querer uma intimidade maior, essa busca por querer um avivamento, essa busca por querer uma visitação do Senhor. Por isso as pessoas viajam, por isso existem esses caça-manifestações de Deus, né? Como nós comentamos agora há pouco, esse pessoal que saiu da Lagoinha e se disseram caçadores das manifestações, indo até aquele lugar de avivamento, mas em anos passados disseram que havia um avivamento na África e muitas pessoas viajaram para lá procurando, porque há uma busca por essa relação, por essa intimidade com Deus. No Velho Testamento nós encontramos diversos personagens que passaram por isso. Vamos ver lá em Isaías, né? Isaías no capítulo 6,
nós encontramos o profeta Isaías e a palavra ali, todo mundo sabe de cor, né? No ano em que morreu o rei Uzias, o que aconteceu? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Então, manifestações de estar diante da glória de Deus, diante da presença de Deus, né? Nós encontramos no profeta Ezequiel, no capítulo 1, ele também tem uma visão assim, diz assim que, o versículo 1 de Ezequiel, capítulo 1, era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar, e abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus, e ele viu a glória de Deus, tanto que no final do capítulo ele diz assim, e essa era a aparência da figura da glória de Deus, quando a vi, prostrei-me rosto em terra, e ouvi a voz de alguém falando, desejo, uma busca intensa por essa experiência com Deus, com a glória de Deus, com a manifestação de Deus. Mas e no Novo Testamento? A gente está vendo no Velho Testamento, né? Em Atos, no capítulo 9, Paulo tem uma experiência também assim. Atos, capítulo 9, o que diz lá? A conversão de Saulo. No versículo 3 diz que em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Experiências profundas com Deus. Paulo também teve uma experiência que eu considero mais marcante do que a experiência que nós encontramos lá, lida agora, né? A gente sempre fala dessa visão de Paulo a caminho de Damasco, mas se você for para Atos, no capítulo 23, versículo 11, uma experiência mais intensa com Deus está ali, de Paulo, porque diz assim, ó, 23, 11, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você foi testemunha a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Quem que apareceu para Paulo? O próprio Senhor. Ao lado dele, diz a palavra, e falou para ele, coragem, você foi testemunha em Jerusalém, vai ser em Roma também. São manifestações de Deus, da presença de Deus. Você tem anseio por isso? Às vezes a nossa vida cristã, o que ela é, né? É vir na igreja, cantar, é ouvir alguém falar, voltar para casa, é costurar, ou ir para o aeroporto, ou ir para Intertecne, não é mais Intertecne, já faz tempo, né? Para a AGU, né? Ou ir para o IBGE, ou vender, ou comprar, e assim. E a expectativa máxima que nós temos de um relacionamento com Deus é a gente vir na igreja, cutucar o irmão do lado que está dormindo, acorda, escute, tá? Ou reparar, né, que a Rebeca não penteou o cabelo hoje. Não, penteou sim. Mas será que nós temos o direito de termos esse anseio por uma relação mais profunda e que necessariamente não seja ficar cantando músicas nas igrejas sem entendimento, né? Música linda! Quando você vai ver o conteúdo, é uma meleca.
Ou ficar lá ouvindo um cara berrando. Como será que é ter experiência como Paulo? Como será que deveria ser a vida do cristão que conhece ao Senhor, de fato e de verdade, e a sua relação com o Deus sobrenatural? Teve um apóstolo que chegou para Jesus, está no capítulo 14 de João, e ele tinha a mesma intenção, quero ver Deus. Talvez ele tenha até se lembrado do episódio de Moisés, que pediu para ver a face de Deus, e Deus disse, eu vou deixar você ver a minha bondade. E escondeu Moisés na fenda, e colocou a mão para que Moisés não olhasse, porque quem olhasse o Senhor morreria. Filipe, no capítulo 14 de João, versículo 8, ele chega para Jesus e disse assim, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, queremos ver Deus. Qual foi a resposta? Jesus respondeu, você não me conhece? Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? A primeira coisa para nós termos uma experiência real é o encontro com Jesus. Se você não tiver um encontro com Jesus, você vai ser enganado pelo... Lembra dos profetas de Baal que entravam em êxtase e tinham visões? Você pode entrar nessa. Porque sem Jesus você está desarmado para com o mundo espiritual. Se você não tiver uma experiência profunda com Jesus, qualquer manifestação sobrenatural você vai achar que é uma aparição, que é uma visão, que é algo do Senhor. Primeira coisa, a porta ali, Jesus. E quando havia no coração de Filipe essa intensidade desse desejo de ver o Pai, Jesus fala, epa, para aí. Quem vê a mim, vê o Pai. E se você não conhece Jesus, no mundo espiritual, você não conhece absolutamente nada de Deus, porque a porta é Jesus. A porta não é profeta, a porta não é espetáculo, a porta não é avivamentos provocados pela mão do homem. O caminho é Jesus. Em humilhação, o reconhecimento de que só Jesus te basta. Ali é o começo. Se você não teve um encontro com Jesus, de você reconhecer-se absolutamente pecador e perdido, sabe, uma pessoa que tem um encontro com Jesus, ela sente os pés queimando na sua ida para a condenação eterna, chamado inferno. Ela sente o peso da malignidade dos próprios pecados, ela sente a sua consciência latejando profundamente porque desagrada a Deus. Ela sabe que ela não vale absolutamente nada e que todas as suas boas obras são como trapos imundos diante de Deus, e que ela vive num mundo corrompido e ela faz parte desse mundo, um mundo que está em decomposição. Só depois dessa consciência que ela pode ter um encontro com Jesus. Por isso que me dá medo o evangelho que é pregado hoje em dia, porque não fala do pecado. O que é pecado? Pecado significa que você está podre.
sem Jesus. E que você precisa de Jesus para ser feito nova criatura. Você pode continuar podre, indo para a igreja, cantando, fazendo um monte de coisa. Mas se você não teve um encontro com Jesus, você ainda continuará podre. Agora, quando você tem um encontro com Jesus, tudo se modifica. E é a porta para você ter um relacionamento mais profundo com Deus, com o Espírito Santo. Tem gente que anseia muito as coisas que aconteciam no Velho Testamento, né? Como se fosse o suprassumo de tudo. Vamos ler lá em Isaías 64, havia um desejo tão grande daquele povo de manter o status de um relacionamento baseado nas promessas antigas. Isaías 64, eles chegam a dizer assim, ó, se rompesses os céus e descestes, os montes tremeriam diante de ti, como lá no Sinai, né? Como quando o fogo acende os gravetos e faz água ferver, desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti, pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Os irmãos estão percebendo? Às vezes há esse anseio por experiências que já ficaram no passado. No Novo Testamento é diferente, irmãos. Vamos abrir lá em 2 Coríntios. E nós vamos ver a nossa situação hoje. Porque se nós achamos grandiosas as experiências do Velho Testamento, é porque nós não entendemos ainda a nossa, que nós devemos ter. 2 Coríntios 3,12. O que diz ali? Diz assim, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Paulo está dizendo assim, olha, se você está vivendo lá na velha aliança, você ainda é como Moisés, você tem que simular, você tem que fingir, e a pior coisa é uma vida de fingimento, que Moisés falava realmente com Deus, mas quando descia e a glória se desvanecia, ele punha um véu, para que os israelitas não percebessem que aquela experiência que ele teve era uma experiência transitória, era uma experiência limitada, era uma experiência fugaz, era uma experiência que tinha data de validade. Mas graças a Deus, Paulo diz o quê? Nós não somos como Moisés. Eu sinto muita dor no meu coração. Eu creio que essa dor eu compartilho com o Espírito de Deus. Quando alguém é como Moisés, que tem a expectativa das coisas de Moisés, que tem a expectativa das festas de Moisés, que tem a expectativa dos tabernáculos, ou dos templos, primeiro, segundo, terceiro, seja lá aquele que virá a ser construído.
que tenha expectativa nos símbolos, que tenha expectativa nas sombras das coisas que haveriam de vir, mas que ainda não tiveram a verdadeira experiência, que é a experiência da nova aliança. Nós não somos como Moisés, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por causa de Moisés, porque a revelação, ela é progressiva e apontava para alguém, Jesus, que viria. E nós já somos de Jesus. Vamos abrir lá em Hebreus. Se você almeja intimidade verdadeira com Deus, maior do que aquela de Moisés, maior do que aquela de Isaías, maior do que aquela de Paulo a caminho de Damasco, tem algumas coisas que você precisa entender. Hebreus, capítulo 7. No versículo, vamos começar pelo versículo 18. Diz assim, 7:18. A ordenança anterior é revogada. O que é revogada, hein? Às vezes nós temos um problema sério, seríssimo. Nós que eu falo não é os irmãos, é a igreja mesmo, ou o povo, com o português, né? Ou o grego, que esse texto foi traduzido do grego, né? O que é revogado? Anulado, cancelado. Então, tudo aquilo lá foi anulado, cancelado. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Quem quer viver debaixo da lei para se aperfeiçoar, a lei não aperfeiçoa nada. Tá? Sendo introduzida, daí olha aqui, ó, isso que eu quero que os irmãos gravem, que a gente precisa entender, para que tenha uma experiência real, profunda. Sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Isto é, eles tinham esperança de se aproximar de Deus, levando um cordeirinho, matando, levando um cabrito, matando, levando um bode, matando, lançando outro bode no deserto, simbolizando que carregava os pecados. Eles faziam isso continuamente. E eles tinham um tabernáculo, carregavam nas costas, montavam o tabernáculo, adoravam, desmontavam, colocavam nas costas, daí montavam, desmontavam, e assim passaram 40 anos. Numa esperança de uma relação com Deus. Relação essa que era parcial, incompleta. E agora nós temos o quê? Gravem isso, uma esperança superior. Uma esperança superior. Leia o versículo 19, o que diz ali? Diz assim, esperança superior, isso, esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Agora, o versículo 22, o que diz ali? Jesus tornou-se por isso, o quê? Por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Os irmãos estão vendo onde nós estamos vivendo? Uma esperança superior, numa aliança superior. A aliança é pacto, o pacto é superior, porque aquele foi revogado. Ora, aqui, versículo 23, daqueles sacerdotes tem havido muitos.
né? Até está havendo um movimento lá em Israel, onde eles estão fazendo um levantamento das famílias sacerdotais, para se preparar para serem sacerdotes dos tempos modernos. E pela genealogia e o estudo da história da família, eles estão encontrando sacerdotes e querem colocar sacerdotes e mais sacerdotes para renovar e restaurar os sacrifícios, as sombras. Mas olha o que diz aqui: ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Então tinha um sacerdote, por que ele não ficava permanentemente? Porque a gente vive 80, 90 anos, morre. Daí tinha que colocar outro. A morte os impedia de continuar no ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem sacerdócio permanente. Entende? Nós vivemos agora sob a égide de algo que não é temporal, que não é datado, que não é desta era, que não é deste tempo, mas em Cristo, que é eterno, temos um sumo sacerdote permanente, que não morre. E esse que é o nosso sacerdote, sumo sacerdote, ele faz uma coisa que não era possível no passado. Está no versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Se você sente o fogo do inferno queimando seus pés, porque você é pecador e vai para o inferno, e ao perceber isso, você clama por Jesus, e Ele o salva e o transforma numa nova criatura, você então está salvo. Quanto tempo? Permanentemente. Porque Ele pode salvar definitivamente. Qual a palavra que aparece aí, Israel? Qual o versículo? 25. Salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Salvar totalmente, permanentemente, definitivamente. Aqui morre aquela história de que estou salvo, estou perdido, né? Não é isso? Se você está em movimentos pentecostais, você vive numa corda bamba, né? Ser de Jesus, sabe aqueles caras que andam na corda bamba? Sim. Daí quando cai da corda, estou perdido. Daí tem que começar tudo de novo. E daí, para ver se consegue chegar lá no final, como se Jesus não pudesse salvar definitivamente, porque é uma transformação radical. E por isso é uma melhor esperança. E por isso é uma melhor aliança superior. Vamos ler lá o versículo, capítulo 7, versículo 22. Ou melhor, o versículo, capítulo 8. Vamos lá para o capítulo 8. Versículo 6. 8:6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. O que Deus tem para nós
é infinitamente superior. E não se admite pessoas que vivam debaixo da escravidão religiosa, da escravidão dos homens, do medo de perder a salvação. Porque a graça de Deus é uma graça definitiva. É uma graça que se opera de uma vez para sempre. Porque a Bíblia diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu comecei falando do Moisés, que o rosto dele brilhava, porque a glória de Deus se manifestava. Então eu quero dizer uma coisa, algumas coisas só para nós encerrarmos. Se você nasceu de novo, a glória de Deus que brilhava no rosto de Moisés, agora está dentro de você e brilha no seu corpo todo. Tá? Ah, eu quero buscar lá que nem Moisés. Não. Se você é de Jesus, o Espírito Santo já mora dentro de você e a glória de Deus mora dentro de você. Não é externo. Segunda coisa. Se você é de Jesus, você não precisa ter uma visão que nem Isaías teve, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Sabe por quê? Porque isso é natural. A partir do momento que você tem Jesus, você tem livre acesso ao Santo dos Santos. Não é algo extraordinário, é algo que você tem. E a Bíblia diz que nós devemos entrar no trono de Deus com ousadia, pelo sangue do Cordeiro que foi morto, e chegarmos diante do trono e colocarmos a nossa petição em tempo de sermos atendidos. Então a nossa aliança é superior àquela do Isaías, que era extraordinária, a nossa é maior. E Paulo, caminho de Damasco, caiu, o resplendor da glória. Essa glória mora dentro de nós. O Shekinah, que guiava o povo de Deus, que era o Espírito, mora dentro de nós. Vivemos hoje a nova aliança. Debaixo da lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? O amor. Jesus, ele disse lá em João, ele disse assim, todos no mundo reconhecerão que vocês são os meus discípulos pela forma como vocês se amam. E amam o pecador. A pior coisa que pode existir é uma vida sem isso. Como é bom você poder dobrar o joelho e se sentir e perceber-se na presença do trono de Deus em oração. Como é gostoso você fechar os olhos orando e fala direto com Jesus, né? Ali diz que Paulo teve Jesus do lado dele e conversaram, né? Nós temos Jesus do nosso lado o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, a cada momento. E fechando os olhos, nós podemos ver, contemplar, e podemos conversar com Ele, e Ele nos atende, nos ouve, e age em nós. E o brilho da glória de Deus é o Espírito em nós, como povo de Deus, como igreja. E talvez você fique pensando assim, mas por que eu não estou sentindo isso? Por que parece que a coisa dentro de mim vai desvanecendo? E a forma mais próxima que eu tenho para tentar explicar isso é
Os irmãos já brincaram com aqueles peões, né, que você... e ele fica girando, né? É peão que fala, né? E se ele parar de se movimentar, o que acontece? Ele cai. Muitas vezes acontece isso na vida da gente. A gente para. Nós temos ainda em nós toda a dinâmica da graça e da presença. Mas precisa ser reavivado. Uma vez Paulo disse assim para Timóteo: reativa o dom que há em ti, que te foi dado mediante a imposição de mãos, diante de muitas testemunhas. Reativa. Isto é, talvez você seja aquele peão que parou de girar e ó, né? Precisa ser reativado pelo poder e graça do Senhor. E como é que você faz para parar e cair? Você foge daquilo que seria a marca do avivamento. Leitura da Bíblia. Simples. Devoção. Comunhão com os irmãos. No ambiente que o Espírito Santo está. Vida de oração, de contrição. Deus tem me falado muito sobre contrição. O que é contrição? Contrição é quando dói na alma, né? E a gente acaba fazendo uma oração mais intensa porque está doendo, né? Na alma. Mas sabe, a gente não precisa esperar Deus provocar a contrição. Você pode ter uma vida de quebrantamento diante de Deus. Eu perguntei para Deus assim, essa semana, lendo a Bíblia, né? Quando houve uma ordem, sabe quando Moisés, ele viu que o povo estava adorando o bezerro? Vamos abrir lá, em Êxodo. É melhor olhar, né? Êxodo capítulo 32, versículo 25. Quando o povo estava adorando o bezerro e Moisés desceu do monte, ficou indignado com aquilo, tinha festa, tinha folia, né? Tinha um carnaval lá, os irmãos sabiam que tinha um carnaval acontecendo? É só ler o versículo 6 no finalzinho, diz assim: o povo se levantou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. Então havia um carnaval lá em torno do bezerro, né? Agora, lá no versículo, que é o que eu quero que os irmãos vejam, 25, diz assim: Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Olha, a coisa foi tão grave no acampamento, quando eles adoravam o bezerro, que o povo ficou desenfreado. O que é desenfreado? É sem freio, né? O povo ficou desenfreado e fora de controle. Acho que havia lá um êxtase, eles estavam malucões lá e não tinha ninguém que poderia chegar e dar uma palavra de ordem, porque Arão tinha deixado o povo descontrolado. E como é que Deus vai falar para um povo descontrolado? E isso que eu perguntei para Deus. Eu falei: Senhor, é por isso que aconteceu o que aconteceu logo em seguida? Moisés deu ordem assim Moisés chegou e disse assim: todo que é pelo Senhor, venham. E os levitas foram. E quem estava desenfreado, descontrolado, ficou lá, né? E morreram 3.000 pessoas. E houve uma choradeira. E aquilo que estava desenfreado, descontrolado, sem possibilidade de ouvir a voz de Deus, daí o quebrantamento, a dor, o sofrimento moeu o coração, e ali havia uma porta para que o povo pudesse ouvir. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Às vezes nós estamos tão alienados de Deus que Deus tem que nos puxar a orelha. Que não seja dessa maneira, mas muitas vezes com um sofrimento. Porque se não vier essa dor, a gente não freia e não para
dar atenção à voz do Espírito Santo de Deus. Só depois disso, Deus conseguiu novamente falar ao povo. Os inimigos do povo de Deus, hoje em dia, falam assim, olha que coisa, que crime que está escrito na Bíblia. E é pesado mesmo. Deus queira que que o Senhor, quando for falar conosco, nós não estejamos nem desenfreados, nem fora de controle, no que tange as coisas espirituais. Mas que quando Ele for nos tocar, que nós estejamos que nem Samuel, que disse, fala, pois o teu servo ouve. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer porque fazemos parte de uma nova aliança. Não somos como Moisés. Glórias ao teu nome, porque a glória em nós, agora, na nova aliança, ela não desvanece. A salvação que o Senhor nos concede, ela é completa, irrevogável. Nós te louvamos por isso, pelas melhores promessas, pela melhor aliança, pelo melhor sacerdote, um sacerdócio eterno em Cristo. Porque a glória do Senhor brilha dentro de nós, pelo Espírito Santo que nos cela, o Shekinah que vive e habita em cada um que crê. Nós te louvamos, porque fazemos parte da nova aliança. Quero pedir ao Senhor que toque o coração daqueles que ainda não o receberam como Senhor de suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.